Li Feng jogava um simulador para se tornar imortal até que um dia realmente entrou nesse mundo. Ele ouviu que seria o melhor e mais poderoso imortal, mas descobriu que não tinha nem raízes espirituais. A história começa no continente de Xianjian. Um belo dia um sábio chamado Lixo Cinza cultivou a imortalidade e quando despertou disse a todos que descobriu uma nova versão incomum de cultivo imortal. Leva apenas 3 minutos e você definitivamente se apaixonará pelo cultivo imortal. Desde então uma nova geração de imortais começou a retornar à cidade de Jianping, uma pequena cidade onde pessoas comuns vivem e trabalham em paz. Foi aí que coisas inusitadas começaram a aparecer do céu. As pessoas olhavam para cima percebendo que alguém finalmente havia avançado. Essa cor significa que alguém acabou de romper o reino do grande mestre marcial. Nesse momento vemos nosso protagonista Li Feng. Ele observa tudo isso de lado sentado em sua cadeira e olhando para o céu. O jovem pensa em como esses caras tinham sorte de avançar. Feng era um viajante do tempo e lembrou que tudo começou há apenas 5 anos. O protagonista jogava continuamente o simulador de se tornar imortal por 90 vezes seguidas. Foi aí que o jovem foi transportado para este mundo. Já no mundo dos imortais nosso herói percebeu que não entendia de forma alguma o que tinha acontecido. A princípio o rapaz se acalmou um pouco porque era como um sonho. Agora o mundo que estava à sua frente as pessoas estavam voando com facas e lutando com seus fluxos de gelo que voavam no céu. O protagonista pensou que em teoria se ele foi transportado significava que deveria ter algum sistema ou algo assim. Naquele momento nosso herói foi abraçado por alguma criatura estranha. Essa coisa se apresentou como o salvador que todo viajante mais espera. Ele era o modificador do sistema. Feng sentado de joelhos observou que tipo de criatura começou a falar com ele. O modificador do jogo disse que entendia perfeitamente que ele era bonito, mas pediu ao jovem que não olhasse para ele assim porque nesse mundo ele era um assistente. Nosso herói naquele momento vomitou no chão. O modificador rapidamente perguntou se ele queria humilhá-lo. Em seguida ele pediu a Feng que o ouvisse com atenção porque ele diria algo muito importante. O protagonista deveria receber o melhor sistema de cultivar o espírito de guerra em todo o mundo. Depois de ouvir isso Feng pensou em quão sortudo ele era. Então o sistema disse que neste mundo ele seria capaz de cultivar a imortalidade e treinar o poder espiritual, além de destruir todos os inimigos. Nosso herói imaginou várias cenas de como seria seu sucesso, até sonhou que teria concubinas adoráveis. Nesse momento o sistema disse que o ajudaria a desbloquear seu potencial e em homenagem à estreia do jovem, eles lhe dariam um palácio de artes marciais de 600 metros quadrados. Logo o palácio caiu do céu diretamente no chão. O protagonista olhando para tudo isso agradeceu e disse que agora ele pode começar seu caminho de cultivo imortal. Mas o sistema tendo ouvido falar sobre o caminho de cultivo imortal não entendeu de forma alguma de que outro imortal nosso herói estava falando. Por que não era sobre isso? Em seguida ele apontou para a tábua acima dele onde o poder espiritual foi mostrado e pediu a Feng que olhasse. O herói depois de ver o sinal com poder espiritual não entendia o que significava. Naquele momento o modificador disse ao cara para descobrir sozinho e acrescentou que ele tinha um monte de viajantes que estavam esperando por sua salvação, então se dissolveu bem na frente do nosso herói. Depois de algum tempo Feng chegou ao centro para testar o nível de força espiritual e após o exame ele foi informado de que não tinha força espiritual. O protagonista acreditou que algo estava errado. Mas o aparelho que mede o poder espiritual mostrou que o jovem não tinha poderes espirituais e o homem que estava vestido de menina ficou horrorizou. Ele disse que todo mundo tem pelo menos raízes espirituais e ele nunca tinha visto ninguém sem ela. O homem ficou surpreso ao perguntar ao nosso herói se o jovem era definitivamente humano. Em seguida ele pediu perdão por ser franco, mas nosso herói e a oportunidade de se tornar imortal eram absolutamente incompatíveis. Naquele momento Feng entendeu que tudo o que imaginava desmoronou em um instante. Durante esses 5 anos o protagonista foi a muitos lugares para verificar o nível de poder espiritual e em todos os lugares os dispositivos lhe diziam que o jovem não tinha poder espiritual. Portanto a luta contra monstros, a dominação do mundo e o desejo de se tornar o mais forte, todas essas coisas acabaram por estar além da imaginação e não tinham nada a ver com o protagonista. O sonho de Feng era se tornar primeiro um estudante, depois um especialista em arte militar, um especialista sênior em arte militar, depois uma divindade da arte militar, o fundador da arte militar e um respeitado ancestral da arte militar, por fim o próprio deus da arte militar. Mas agora Feng entendeu que tudo isso eram sonhos inalcançáveis. Ele achou
que era absolutamente inútil e por isso foi na casa que o modificador lhe deu. Feng notou que era um homem sem poder espiritual e que não servia para nada. Nesse momento, pulando de sua espreguiçadeira, ele pensou em como só sabia montar uma barraca e vender livros. Então pensou que se não fizer nada não vai ter o que comer. O cara estava focado olhando para seu cofrinho e no momento seguinte ouviu gritos. A menina disse à sua irmã para olhar para frente porque ela nunca tinha visto esses livros. Nosso herói percebeu que tinha uma cultivadora na frente dele e ela definitivamente tinha dinheiro. Então Feng, sorrindo amplamente, perguntou aos visitantes o que eles queriam e disse que tinha que atendê-los no mais alto nível. A irmã mais velha pensou que em uma cidade minúscula existem pessoas com um temperamento tão refinado, mas ela achou uma pena que Feng fosse apenas um mortal e por isso já chamou a irmã em voz alta que elas tinham que ir. Mas no momento seguinte nosso herói chama Garotinha Lu Li diz que ela é um talento extraordinário. Feng acrescentou que ela tinha um dom natural que não seria encontrado por 10.000 anos à frente. Em seguida pegou alguns livros que ele dizia ser raro e falou que podem ser úteis. O herói cobrou 10 de ouro para um livro e explicou que ia vender pela metade do preço. A irmã mais nova ouvindo isso ficou muito surpresa e perguntou se ela era realmente tão talentosa. Então ela disse que escolheria o livro dos mentores, mas a irmã agarrou a menina pelos cabelos dizendo que elas precisavam ir embora e que seria melhor gastar o dinheiro em um lugar mais útil do que aqui. Lu pediu que a irmã mais velha deixasse comprar este livro. A irmã respondeu que o templo Qinjin estava em estado crítico e a menina ainda tratava tudo isso descuidadamente. Então questionou se Lu realmente tem tempo extra para ler livros. A garotinha disse que não se importava e pediu à irmã que lhe comprasse um livro. A mulher respondeu que elas são cultivadores e não tem sentido comprar livros de desenho humano comuns. O protagonista escutou isso e pensou que ele realmente queria chicotear essa garota, mas percebeu que era inútil. Nesse momento a irmã mais nova se transformou e disse que queria um livro. Vendo isso a irmã entendeu que não adiantava mais discutir com a irmã mais nova porque ela era muito forte. Em seguida se aproximou do nosso herói dizendo que estava comprando todo mundo. Agora a menina ficou satisfeita por ter conseguido o que queria e a irmã pergunta se a caçula estava feliz. Ela voltou à sua verdadeira forma e respondeu que estava muito feliz. Logo a irmã mais velha disse que da próxima vez a menina precisava controlar sua forma na frente dos mortais comuns. De repente Feng gritou atrás das meninas dizendo que ela deveria ter ficado muito satisfeita porque seu livro custou 10 de ouro e ele fez um favor já que havia tantos segredos escondidos neste livro. As irmãs saíram da cidade e a mais nova disse que este livro era realmente interessante, então se ofereceu para ler para ela, mas a garota pegou o livro da irmã e disse que agora iria dar uma olhada. Depois de ler algumas linhas do livro, a garota não entendia o que estava acontecendo. Mas então ela sentiu o poder que jorrou diretamente do livro. O que foi desenhado no livro trouxe uma sensação que só os cultivadores podem sentir. Havia uma sensação de que ela estava em uma galáxia sem fim enquanto transbordava de alegria. Como se estivesse voltando para casa depois de um feriado, a garota queria ser capaz de entender que tipo de forças estavam tentando preencher seu corpo. Ela achou que naquele momento coisas inimagináveis aconteceram com ela e lembrou que antes seu treino não dava esse resultado, mas depois de ler apenas uma página do livro seu nível de habilidade melhorou. No momento seguinte a irmã mais velha olhou para a mais nova. Lu correu até ela e perguntou o que aconteceu. A irmã mais velha achava que até a sua força de vontade tinha aumentado várias vezes. Foi aí que ela se perguntou se o protagonista era um homem com grande talento e habilidades, mas antes de tudo ela achou necessário contar ao mestre sobre isso. Lu King era o chefe do clã Kingston e tinha um alto nível de poder espiritual. Enquanto caçava ele disse que chegou à alma do lobo. Então de repente um homem incomum apareceu e disse a Lu que havia eliminado o monstro e agradeceu a seu clã por seus esforços. O cara acrescentou que graças a Lu ele não precisou se esforçar muito. O chefe ao ver um homem à sua frente disse que seu clã estava caçando esse monstro há vários meses. Então ele se aproveitou do resultado do trabalho de outra pessoa, de repente Lu correu contra seu oponente com uma espada. Esse oponente era Ning e ele era o sucessor de Shun Wu. Ele disse que não se importava de lidar com Baixa antes mesmo da competição. Depois de ver isso Lu entendeu que o poder espiritual que Ning acabou de absorver avançou para o reino do rei marcial. Então o homem olhou na sua frente e disse que em 3 dias estava esperando por Lu. Se Lu vencesse eles deixaram seu clã em paz. Eles ficaram no meio do campo e Ning disse que é uma pena que o portão do pico do seu castelo acabe sendo engolido pela sua seita Shonvu.
Enquanto isso, uma garota sentada à mesa em frente ao público disse que se o clã Kingston quisesse resolver o conflito precisaram pedir ajuda. Depois de ouvir isso, todos que estavam sentados na frente dela apenas se calaram. A menina pensou consigo mesma que tudo era em vão. O público, incluindo nosso herói, estava sentado em cadeiras bem na frente da garota e pensando em como seu discurso era chato. Então pediram que continuasse e contasse outra coisa. Todo mundo olhava silenciosamente para a garota. Enquanto isso, no clã Kingston, o jovem que estava treinando pensou que tinha sido alguns dias depois daquele incidente. Ele lembrou que o mestre está em constante treinamento e pode vencer a batalha. Nesse momento, o mestre que estava bem na frente deles mandou que calassem a boca. Ele ficou inabalável e disse que não recuaria porque quanto mais difícil ele se encontrava, mais indestrutível ele se tornava. Enquanto os jovens estavam discutindo, o chefe Lu estava sentado no pátio de seu castelo e, pensando em como ele poderia competir com ninguém, ele cultivou o poder espiritual por muitos anos, mas não conseguiu alcançar o mais alto nível. Então pensou que deveria ir e entregar sua vida porque era a única decisão certa. No momento seguinte, alguém o distraiu das preocupações e disse que uma estudante pediu uma audiência. Ao ouvir isso, o mestre pediu que a menina entrasse. De repente, a mesma irmã mais velha apareceu na frente dele. Ela mostrou o livro que comprou do protagonista, o Messi. Pegou seu livro e a garota contou a história que se passou antes. Ela disse que Feng era realmente uma pessoa comum, mas é um especialista incrível em sua área. O mestre achou que a aluna estava rindo dele e disse que era tudo bobagem. Ele acrescentou que a menina era aluna do seu clã e pediu que ela se concentrasse no treino. O mestre disse que esse humano apenas a enganou. Lu também acreditava que este livro era um lixo inútil. A garota pediu que ele se acalmasse e disse que ela era sua aluna. Então insistiu para que o mestre lesse o livro e a punisse se ela estivesse mentindo. Depois de ouvir isso, o mestre decidiu que tinha que abrir o livro. No momento seguinte, o homem não podia acreditar que isso aconteceu com ele. O mestre viu o pôr do sol no seu subconsciente interior. Ele pensou em como estava tentando fugir da pressão para lutar contra a seita Xuanwu. Depois que Lu se tornou o chefe do clã, ninguém poderia competir com ele por muitos anos. Naquele momento, alguém do clã disse que os fracos deveriam ser fracos e os fortes deveriam ser fortes. Então Lu percebeu que estava muito desatento e no momento seguinte a força atingiu o pico. Enquanto isso, o protagonista viu a luz enquanto comia seu macarrão e disse que mais alguém avançou. Nesse momento, o mestre sentou em frente ao livro olhando para ele. Seus discípulos disseram que o mestre havia atingido o mais alto nível de poder espiritual. Lu olhou em direção à garota e a chamou pelo nome de Lan. Em seguida disse que agora eles tinham a oportunidade de vencer o clã inimigo. A garota relembrou seu primeiro encontro com o personagem principal e pensou que antes havia conversado arrogantemente com ele. Lan se perguntou como ela não viu um talento desses. Enquanto isso, o protagonista estava cozinhando e ficou feliz que finalmente comeria carne. Havia um grande caldeirão à sua frente no qual o jovem cozinhava a comida. Nosso herói pensou consigo mesmo que as habilidades das pessoas comuns aqui não eram de todo respeito. Mas finalmente apareceram duas cultivadoras idiotas que compraram um livro por uma moeda de ouro. Foi assim que ele comprou carne. De repente, um cachorro apareceu correndo com um pedaço de carne na boca e 3 homens estavam correndo atrás dele. Os caras disseram que era necessário pegar esse cachorro porque ela roubou sua carne. O cachorro pensou consigo mesma que esses deveriam agradecê-lo, pois ele é o rei do clã lobo e seus poderes são equivalentes ao poder espiritual das pessoas. Ele pensou que se não fosse por ter sido incriminado por meu companheiro de clã e seus poderes espirituais estarem quase esgotados, ele já teria engolido todos esses perseguidores há muito tempo. Naquele momento o lobo viu o protagonista e pensou como um mortal ousava bloquear seu caminho. Mesmo que seus poderes espirituais fossem fracos agora, era mais fácil destruir uma pessoa desprotegida. De repente o lobo pulou para atacar Feng. Mas o herói o agarrou pela cabeça e o lobo notou que realmente seus poderes não funcionavam no cara. Enquanto isso, Feng, olhando para o cão, se perguntou quando que um cãozinho estúpido veio para a cidade. O cachorro não acreditava que o jovem ousava rir dele. De repente, a carne do nosso herói voou e ele ficou triste porque gastou seu suado dinheiro com essa carne. O cachorro pensou que realmente o ataque dele não tinha efeito sobre esse mortal. Ele sentiu que estava com medo, mas pensou que era impossível ter medo de uma mera pessoa mortal. De repente o protagonista disse que o cachorro que estava na frente dele era muito fofo e parecia bem apetitoso. Então ele pensou que talvez valesse a pena comê-lo. Naquele momento o cachorro desmaiou de medo e nosso herói, assistindo a tudo isso, não entendeu o que estava acontecendo.
Enquanto isso, Lan e seu mestre estavam à procura de Feng. Nesse momento havia uma garota no meio do mercado e todos gritaram que se encontrassem a garota, iriam destruí-la porque ela nem tinha vasos espirituais e queria cultivar. A menina caiu de joelhos e pensou que ela realmente era uma perdedora que não podia cultivar, então pediu desculpas ao seu tio por decepcioná-lo. O protagonista ouviu a conversa e perguntou à menina se nessa situação ela tentaria roubar carne dele. A garota estava sentada de joelhos e xingando tudo, batendo os punhos no chão. Nosso herói disse que se ela quisesse comer tinha que pagar. Ele acrescentou que seu churrasco é bem conhecido no mundo e não vai compartilhar mesmo que ela o chame de pai. A moça pediu para não zombar dela e acrescentou que não comeria sua carne mesmo que seja forçada, mas de repente sentindo o aroma ela correu até o rapaz e começou a comer carne. Feng começou a dizer para ela não fazer isso. Ele viu que a menina foi expulsa dos portões do clã Montanha Verde e perguntou sobre isso, mas antes disso ele pensou sobre o fato de que ela descaradamente o roubou comendo sua comida, embora ela tenha dito que não queria. A garota olhando para o nosso herói e mastigando sua carne disse que era realmente tão óbvio. Feng respondeu que com um corte de cabelo tão bonito, em vez de se tornar um ídolo passou a cultivar e se tornar imortal. O protagonista pensou que a garota tinha o mesmo problema que ele, então dando à menina a chave da escola de artes marciais perguntou se ela também não tinha para onde ir assim como ele, então ele contou que estava procurando de uma pessoa e pediu para a garota segui-lo. Em seguida Feng correu e disse que iria comprar temperos. Então ela tem que voltar para a escola de artes marciais e cuidar da casa. A menina gritou que não aceitava ser amiga dele. Ela segurou as chaves nas mãos e ficou constrangida. Ela não entendia como esse homem poderia ser assim. A garota pensou que se ela pudesse encontrar um emprego com antecedência seria mais fácil para seus pais. Meia hora depois o mestre e Lan entraram numa casa atrás do protagonista. Eles entraram no pátio requintado e viram estátuas incríveis, pergaminhos estranhos e um desenho que estava bem na parede. O mestre ficou espantado porque sentiu uma forte força de poder. Embora o velho não entendesse nada, ele ainda entendia profundamente que isso deve ser algum tipo de coisa fantástica. As intenções pareciam dizer ao velho que eles eram fortes e ele era fraco. Ele pensou temporariamente e então percebeu que estava iluminado. De repente a garotinha que roubou a carne perguntou se eles dois eram convidados. O mestre e sua discípula a cumprimentaram e disseram que era do clã King. Depois de ouvir sobre o clã, a garota pensou que eles tinham vindo atrás dela porque ela estava roubando. Em seguida ela se ajoelhou e disse que não se atreveria mais a aparecer em seu território. O mestre e a aluna não entenderam o que a menina estava fazendo e pediram que ela se levantasse. Nesse momento o mestre viu que Lan estava estendendo a mão para a menina e pediu para que ela não fizesse isso. O homem lembrou que um dia ouviu que o Buda também era um deus ocidental e ele realizava um testa. Neste caso talvez o deus tenha enviado a menina para verificá-los. Em seguida olharam para a menina que estava de pé e se curvando para eles de joelhos. Eles notaram que a garota tinha um espanador. O mestre pensou que este objeto é usado para remover poeira e remover pode também significa remover pensamentos que distraem. Ele concluiu que o protagonista tinha preparado alguns testes e eles deviam ficar atentos. Lan respondeu que entendia. Em seguida a menina viu que o mestre e Lan pegarem um esfregão em baldes e disseram que tinham que limpar a poeira. A menina disse que era seu trabalho porque eles eram cultivadores da seita Montanha Verde. A menina não entendia nada o que estava acontecendo. A noite chegou e nosso herói disse que todos deveriam esquecer o que aconteceu. Feng estava conversando com a garota enquanto o mestre e a aluna observava. Lan pergunta se o mestre vê algo em Feng. Lu respondeu que não conseguia discernir o nível de cultivo do jovem. No momento seguinte em que nosso herói começou a cozinhar, eles viram sua habilidade com uma faca e então viram um lobo que estava bem ao lado de Feng. Foi o cachorro que o atacou no beco. O mestre pensou que esse não se enganasse. Este é o mais raro dos demônios celestial. Eles não entendiam se o protagonista realmente iria usar o lobo da terra celestial como ingrediente. O homem pensou que se eles comessem os demônios não o deixariam ir. A menina tinha medo de que um lobo e demônios a caçassem pelo resto de sua vida. O mestre respondeu que na rebelião dos deuses e demônios, foram os lobos demoníacos que arrastaram o ataque de 30.000 Budas com o poder do clã que permitiu ao clã demoníaco derrotado sobreviver. A garota de cabelo verde observando tudo isso pensou que todos os cultivadores da imortalidade eram muito estranhos. Nesse momento o mestre viu que o cachorro havia escapado e disse que esse demônio celestial agora ia acabar com todos.
Mas nosso herói olhou para o cachorro segurando uma faca em suas mãos e em seguida começou a acariciá-lo. De repente Feng pensou em torná-lo seu animal de estimação. Lu, assistindo essa cena, pensou que o protagonista tinha poupado o demônio lobo no último momento e que ele era muito gentil. Então Lan, vendo que o mestre estava chorando, disse que agora não era o momento para emoções. O mestre pensou consigo mesmo que se o jovem fosse tão bondoso seria fácil pedir uma arma divina. Nesse momento Lan chamou Feng e disse que gostaria de pedir ao jovem que lhe emprestasse esta faca para ajudar a salvar sua seita da destruição. Feng não entendeu exatamente o que a menina queria e o mestre enfiou a cara de Lan no chão. Ele disse que a garota expôs sua ganância dessa forma. Ambos começaram a suar e não entendiam o que aconteceria a seguir. O personagem principal com a faca na mão disse que não era algo valioso e poderia ser emprestado. Em seguida entregou a faca para eles. O mestre pegou a faca em suas mãos e agradeceu dizendo que agora parece que o céu não destruirá sua seita. O mestre chorou e a aluna ficou contente por agora terem essa faca. Enquanto isso nosso herói achava que eles eram tão pobres que não podiam nem comprar uma faca de cozinha. No momento seguinte o mestre gritou que Ning iria ser destruído. Enquanto isso na seita Xuanwu, o homem estava sentado em sua cadeira dizendo que não havia necessidade de nada e pediu para trazer o mensageiro do portão da Montanha Verde. Todos que estavam à sua frente obedeceram à ordem e deixaram o local. Depois de algum tempo na sala secreta, o enviado que estava sob o manto disse que tinha ouvido muito sobre o Sr. Ning. Ning imediatamente disse ao enviado para não ser um tolo e perguntou o que ele queria lhe dizer. Então o enviado disse que hoje ele estava aqui para contar que sua preocupação sobre anteontem realmente aconteceu. O homem naquele momento olhava para o mensageiro com tristeza nos olhos. O enviado disse que não muito tempo atrás o mestre Lu entrou no reino marcial. Depois de ouvir isso o homem respondeu que ele mesmo já estava no reino marcial há 30 anos. Então ele disse que Lu ainda é uma criança em comparação a ele. Em seguida o homem sentou na cadeira e falou ao enviado que se fosse só isso ele não teria vindo aqui tão tarde da noite. Então pede para ir ao assunto importante. O subordinado relatou que hoje cedo o mestre Lu voltou correndo do lado de fora e convocou todos os seus discípulos para a praça. Todos os alunos se reuniram na praça e até Jukia, professora principal da seita Montanha Verde, não sabia o que estava acontecendo. De repente todos viram a pedra preciosa do julgamento ancestral da seita da Montanha Verde. O aço é muito forte e indestrutível e mesmo que você acerte com força ou com uma arma divina, apenas alguns arranhões permanecerão nela. Havia uma pedra gigante bem na frente de todos e o mestre estava perto. Nesse momento todos cumprimentaram Ju e ela, se dirigindo educadamente, pediu que prestassem atenção. No momento seguinte o mestre estava com a faca que o protagonista emprestou. Gil perguntou o que o mestre estava fazendo com uma mera faca. Nesse momento o mestre pensou que deveria ser cuidadoso porque o poder dessa lâmina de Feng ainda era desconhecido para ele. Então assim que ele encostou a faca na pedra ela explodiu e se desfez em pequenos pedaços. Nesse momento a garotinha que trabalhava com o prota levantou o cachorro e pediu para ele dar uma olhada no meteoro. Depois de ver isso o cachorro pensou em pedir que o meteorito voasse em direção à menina. O protagonista também estava assistindo a isso e disse que a poderosa pressão era claramente a maior arma divina. Ele se questionou de onde tiraram isso. Mal sabia ele que era a faca que ele usava na cozinha. Feng, olhando de perto, achou que se tratava de um meteorito e começou a fazer um desejo de que queria ter muito dinheiro, muita roupa e muita comida. Enquanto isso o mestre estava lidando com a pedra. Todos os alunos reunidos atrás dele não entendiam o que diabos estava acontecendo. Então eles entenderam que o mestre era muito bom e que a seita da Montanha Verde foi salva. O mestre Lu, olhando para a faca em suas mãos, pensou que ele apenas tocou na pedra. O homem concluiu que o poder dessa faca era simplesmente impressionante. Ele gostou, mas não valia a pena usar essa faca se não houvesse necessidade. Lu acredita que isso não é algo que ele possa dominar. O mestre pensou consigo mesmo que o protagonista, como dono dessa faca, provavelmente está acima do reino do ancestral marcial. Em seguida ele gritou para todos que depois de amanhã vai esperar por Ning. Nesse momento Ning diz ao mensageiro que, baseado no talento de Lu, ele não poderia avançar tão rapidamente. O subordinado responde que tudo se deu àquela arma mágica. Ele acredita que tem alguém por trás ajudando a seita. Em seguida ele questiona se não vão fazer nada. Ning olha para o subordinado e diz friamente que o veneno do sapo gelado está atacando seu corpo há 3 dias, então jogou algo nele e acrescentou que essa é a sua recompensa pela dica de hoje. Ning desejou sorte e iria liberá-lo.
Quando ele fizesse o trabalho dele, o mensageiro agradeceu por sua gentileza se curvando a ele. Depois disso Ning foi em direção a uma garota chamada Ling e pediu que ela o acompanhasse até o cemitério. Ling respondeu que mal podia esperar e o chamou de mestre. Depois de algum tempo no túmulo da espada, um cara disse ao irmão que o mestre os instruiu quando estava vivo que a espada da alma neste cemitério nunca deve ser aberta. O homem respondeu que ele deveria fechar a boca e abrir. Eles estavam perto da porta que estava lacrada e naquele momento o selo foi retirado. Então algo estourou e Ling disse que não achava que a arma sagrada estava selada no Monte das Espadas. Isso seria muito perigoso. Ning respondeu que esse era apenas o início da destruição da seita da Montanha Verde. O homem acrescentou que todos beijariam seus pés. Ele vai usar essa arma contra a arma de Lu. No dia seguinte a cidade estava completamente vazia. Não havia ninguém nas ruas e apenas 3 caras que corriam pelo quarteirão tentando encontrar remédios. Um dos caras dizem que faltam menos de 4 horas para a batalha decisiva com a seita Xuanwu, e que eram completamente inúteis porque não podiam ajudar e as pessoas comuns sofreriam. Eles pensaram que seria melhor se todos fugissem porque até o menor toque de poder espiritual pode destruí-los. No momento seguinte o protagonista pegando um pau nas mãos e de pé em uma plataforma elevada, disse a todos os seus compatriotas para encontrar um bom lugar para assistir o jogo. Todo mundo achou ótimo porque estavam esperando por essa batalha por muito tempo. Nosso personagem principal nem sabia quem lutaria. Mas como tem muita gente que quer ver essa briga, ele veio também. Feng encontrou o ponto mais alto nas proximidades e tudo era visível. Em seguida o jovem falava exatamente sobre o ponto em que estava e colocou a bandeira para todo mundo ir lá. Feng começou a vender binóculos por uma moeda de ouro e todos estavam comprando. Enquanto isso o mestre Lu estava sob a montanha com seu exército, e em frente a ele estava Ning. Os oponentes se levantaram e se olharam. Em seguida Ning se virou para Lu e disse que ele não achava que o homem teria coragem de aparecer. Assim eles se enfrentaram em sua batalha. Ning atacou primeiro e acertou Lu no rosto. O homem caiu e seus subordinados correram até ele, mas Lu pediu que ele se afastassem porque ele mesmo queria lutar contra esse oponente. A verdade é que Lu sabia que Ning estava muito à frente dele no cultivo. O mestre diz a si mesmo que só estava lutando hoje graças ao livro do protagonista. Agora ele só podia depositar suas esperanças em seu poder. De repente Ning disse que sabia o que estava fazendo e pediu que ele mostrasse sua arma divina. O mestre Lu não entendeu como o homem sabia sobre essa arma divina. Naquele momento o mensageiro que havia contado sobre isso estava atrás. De repente Ning usou a maldição mais antiga que ele liberou da montanha, a espada comedora de alma. Ling viu isso e ficou feliz pois essa espada pode facilmente corroer o poder espiritual de qualquer arma. Ela acrescentou que a arma de Lu era uma simples faca de cozinha e nesse momento ele estava segurando atrás de suas costas. Todos pensavam que agora a seita da Montanha Verde já estava acabada, pois não importa que arma Lu tenha, ela será contida pela espada devoradora de almas. O clã de Ning ria dizendo que o inimigo tinha apenas uma faca de cozinha em suas mãos e todos estavam pensando no que uma faca de cozinha quebrada poderia fazer. Os comentários continuaram falando que o velho da Montanha Verde estava tão desesperado que queria usar uma faca de cozinha. No momento seguinte Ning pediu para seu oponente mostrar o poder da sua faca. O mestre Lu se desesperou acreditando que não podia fazer nada porque o poder da sua arma foi provavelmente consumida pela arma de Ning. O cara não teve escolha a não ser chorar e gritar por Feng. Nosso herói, ouvindo o mestre pedindo ajuda, disse para ele aguentar. Todos que estavam na montanha com ele assistiam à batalha com aqueles binóculos. No momento seguinte o mestre Lu viu o protagonista parado na montanha e gritando com ele. O mestre entendeu que ele havia trazido tantas pessoas para o campo de batalha para animá-lo. Isso o encorajou e ele percebeu que tinha acabado de ouvir Feng torcendo por ele. Nesse momento, Ning partiu para o ataque. O mestre Lu, olhando para a faca, decidiu que era preciso continuar e sabia o que tinha que ser feito. Então ele brandiu sua faca e entrou em batalha contra Ning. De repente a faca quebrada de Lu destruiu a espada de Ning com apenas um golpe. Seu poder era tão incrível que dividiu a terra. Ling gritou que o mestre estava em apuros e precisavam protegê-lo, mas Ju ordenou que seus alunos aproveitassem a oportunidade e destruíssem Ning. Todos os estudantes correram para perseguir o clã inimigo. Mas o mestre Lu os impediu. Lan disse que essa era a oportunidade perfeita. O mestre Lu respondeu que Feng estava lá vendo eles e era melhor não deixá-lo descontente. Então, olhando para a faca que nosso herói lhe deu,
O mestre perguntou por que o protagonista emprestou um artefato tão poderoso. Ele achava que Feng não queria ver nenhuma destruição. O mestre acrescentou que a partir de hoje o herói é muito digno de ser apoiado e respeitado pelo resto de suas vidas. Ele finalizou dizendo que comparados a Feng eles são apenas criaturas tão pequenas quanto formigas. Enquanto isso o protagonista queria ver mais porrada. De repente as pessoas começaram a sair e Feng gritou para que todos ficassem. Ele disse que mais tarde haveria Godzilla contra King Kong. O protagonista estava bravo que a luta terminou muito rápido. Depois de algum tempo Feng foi chamado por alguém. Essa pessoa perguntou o que ele estava fazendo aqui. O protagonista viu Pen Ying e perguntou se a menina realmente tinha tempo de visitar seu amor de infância. Ela disse que o protagonista não entendeu. Ela estava aqui apenas sob as ordens de seu mestre para encontrar uma pessoa de alto escalão. Feng, olhando para a menina, perguntou se ela estava trabalhando para o mestre. Pen respondeu que estava arrependida porque sabia como o protagonista se sentia e que ele era uma boa pessoa, mas ela se juntou à seita da Montanha Verde com a ajuda de seu irmão. Pen acrescentou que sempre foi seu sonho poder entrar na seita e aprender práticas de artes marciais. Por isso prometeu ao seu senhor que não teria mais relacionamentos com outros homens. O protagonista, ao ouvir isso, ficou parado como uma pedra. Depois disso a garota já estava se virando e pediu para que nunca mais se vissem. Em seguida Pen se aproximou do rapaz que era o mensageiro e ele perguntou se ela havia encontrado alguém. A menina respondeu que era apenas um mortal. Nesse momento o cara disse que pediu para ela encontrar o especialista, mas ela acabou brincando com outros caras por aí. Então ele questionou se ela esqueceu da promessa que havia feito. Pen chamou o cara de Yu e disse que o homem que ela havia falado era apenas dono de um salão de artes marciais barato. A garota ainda disse que Feng trabalha escrevendo bobagens nos livros e nunca poderia se comparar com o sucesso de Yu. Pen se agarra ao homem pela mão dizendo que ela conheceu Feng por acaso e pediu que não ficasse bravo com ela porque ele era o único que ela amava. Yu pensou consigo mesmo que a menina era muito estúpida e se não fosse a aparência ele não teria se incomodado. Eles estavam atrás do tal especialista porque achavam que ele estava por trás da derrota de Ning. Yu era o tal mensageiro traíra que vendeu informações do seu próprio clã para a seita de Ning. O homem acredita que tem que fazer algo rapidamente. Caso contrário, quando o mestre Ning se recuperar de seu ferimento, ele definitivamente ficará com raiva dele. Enquanto Yu estava voando em seus pensamentos, Pen perguntou se ele estava bem. De repente o cara lembrou que tudo começou quando Lan comprou um livro. Nesse momento ele voltou em direção a Pen e perguntou se o cara que ela acabou de falar escrevia livros sobre artes marciais. A menina confirmou que Feng escrevia isso, mas era apenas um mortal. Yu a deixou sozinha e correu dizendo que era maravilhoso. Ele estava pensando comigo que Feng certamente seria um alvo ideal para o clã de Ning e o cara poderia extravasar sua raiva. Ele acreditava que Feng era apenas mortal, que seria um bode expiatório mesmo que ele não quisesse. Depois de algum tempo no clã Xuanwu, Ning, sentado em seu trono, perguntou como o mensageiro ousou vir aqui sem saber nada. Yu se desculpou e disse que já havia descoberto que Lu havia recebido uma faca de um especialista da cidade. Ning ouviu atentamente e Yu disse que esse homem possuía uma escola de artes marciais. Então ele pediu que o mestre desse um pouco mais de tempo para ele e prometeu que definitivamente obteria todas as informações de que precisava. Ning responde que se um artista marcial de tão alto nível estivesse aqui ele saberia, mas admitiu que queria ver que tipo de mestre ajudava e estava ao lado de Lu. O homem estava com raiva porque ficou sem um braço e foi derrotado por seu único inimigo. Nesse momento Ling disse que queria tratar desse assunto, mas Ning respondeu que não poderia deixá-la ir porque eles tinham planos completamente diferentes com a garota. Ele revela que já escolheu Wu Shen para essa tarefa. Ning diz que apesar do fato de que Wu Shen era geralmente limitado em sua ação, chegou o momento em que ele era necessário para um assunto importante. Em seguida disse que Shen sabia o que fazer. Enquanto isso, na academia de artes marciais do protagonista, a garota de cabelo verde se refere a Feng como patrão e diz que ele não sai do quarto há 3 dias. Parece que aquela mulher machucou muito seu coração. Nesse momento ela entrou em seu quarto e viu que tudo estava em péssimas condições. Aparentemente o herói estava muito decepcionado. A moça pensou que era inaceitável acabar assim. O quarto do jovem parecia terrível e tudo estava espalhado por toda parte. King pensou consigo mesma que o mestre não precisava se preocupar porque agora ela ia cuidar dele. De repente a garota se aproxima e diz que poderia ajudá-lo. O protagonista se virou para ela e disse que estava fazendo um churrasco.
King, depois de olhar para o patrão, percebeu que ele não parecia nada ofendido como ela havia pensado anteriormente. A garota notou que a tinha tirado conclusões muito cedo, ou talvez ele não quisesse mostrar sua tristeza. King estava triste porque era um homem e não podia apoiar Feng da forma que ele merecia. Então King decidiu perguntar o que era amor, e Feng, mastigando sua comida, perguntou se ela estava falando sobre Pen. Então ele disse que a garota era apenas sua namorada de infância. Feng acrescenta que as mulheres só afetarão a velocidade com que ele ganha dinheiro e, a propósito, a velocidade com que pode fazer churrasco. Então ele mandou King vender os livros porque ele queria trocar o carrinho no mês que vem. Por isso pediu para a menina não esperar e ir trabalhar. A menina, segurando livros nas mãos, percebeu que esses livros que Feng fez pareciam muito estranhos. Os nomes dos livros eram os seguintes: As Histórias de Homens de 3 Países, A História de um Grupo de Mulheres e um Homem, A História de 3 Mulheres e 105 Homens, A História de 4 Monstros e Homens. De repente King foi andar e tropeçou nas escadas, voando junto com esses livros. Enquanto isso, nos arredores da cidade, alguém pediu ajuda e Shen disse que mesmo que o Senhor do Céu viesse aqui, ele não seria capaz de salvá-lo. Em seguida fala que realmente espera que o cara que dirige a academia de artes marciais possa satisfazê-lo. De repente apareceu um velho dizendo que não aconselha que Shen vá para a cidade. O idoso fala que o homem não tem permissão para fazer essas coisas lá, como machucar pessoas. Shen, vendo isso, perguntou se o velho estava brincando com ele. De repente o idoso, usando seu poder, mandou que ele calasse a boca. Naquele momento Shen foi atacado e, vendo o poder que estava à sua frente, não esperava de forma alguma que aquele velho superasse a força do rei das artes marciais. Naquele momento uma mão enorme já estava bem acima da cabeça de Shen. O velho pensou que o mestre à sua frente estava cultivando um espírito maligno. Mas como ele evitou o golpe e pensou que aquela criança tinha acabado de escapar, havia uma pedra de poder em sua mão. Velho pensou que se os tesouros do imperador caíssem nas mãos de um cultivador tão maligno, a pequena cidade sofreria muito, e entendeu que ele tinha que agir. Enquanto isso, Shen pensou que felizmente levou esse tesouro com ele, caso contrário teria sido esmagado. No momento seguinte ele já estava correndo em direção ao nosso herói, pensando que havia eliminado todos os alunos de outras escolas de artes marciais, então esta à sua frente deveria ser o último. A pedra que Shen usou anteriormente é um objeto maligno usado pelo ancestral fundador da seita Xuanwu quando ele eliminou os imortais. Mesmo diante de ataques de reinos superiores, isso pode virar as probabilidades a seu favor. Enquanto isso, Ling perguntava a Nin por que ele não mandou ela. O homem respondeu que Shen estava segurando sua pedra em sua mão. Mesmo que um acidente acontecesse, a pedra seria capaz de protegê-lo. Então eles só tinham que sentar e esperar por notícias. Naquele momento Shen já estava na frente à casa do herói. Ele disse que esse ginásio de artes marciais nem tem nome e é um lixo. Em seguida o cara se preparou sem checar mais e pensou por onde começar, mas Shen não sabia o que o esperava. No momento seguinte um incêndio estava queimando na frente dele e Shen pensou em que tipo de terrível depressão estava na frente dele. O homem se perguntou se Feng realmente queria destruí-lo. Foi aí que ele lembrou da pedra e tentou usar para derrubar a proteção da casa de Feng. Mas por algum motivo, quando o protagonista saiu, ele viu a pedra que Shen usava. Feng estava com King e perguntou se alguém havia deixado cair a pedra e acrescentou que ela era muito bonita. King disse que o tamanho da pedra era adequado para fixar o limiar que foi quebrado. Nosso herói apenas pegou a pedra mais perigosa e enfiou no limiar que estava quebrado. A pedra encaixou perfeitamente. Depois de algum tempo vemos o protagonista e aquele velho super forte jogando. O homem disse que no início achava que estava no mesmo nível que ele, mas quando olhou de perto não conseguiu entender o nível que o jovem tinha. Nosso herói não entendeu de forma alguma por que aquele velho procurou novamente. O velho tinha vindo aqui jogar muitas vezes e nunca tinha conseguido ver a verdadeira habilidade de Feng, mas ele pensou que existem muitas técnicas secretas no continente e não seria exagero dizer que o jovem pratica uma técnica que impossibilita que outros vejam seu nível de cultivo, porém se existisse alguém assim não teria permanecido desconhecido no mundo do cultivo por muito tempo. No momento seguinte nosso herói interrompeu seus pensamentos e disse que ele havia perdido. O velho não entendia de forma alguma como o jovem poderia derrotá-lo novamente neste jogo. De repente o homem se levanta e acaba pisando na pedra de Shen. O velho se pergunta se o protagonista se livrou daquele cara e usou um tesouro tão valioso para sustentar o limiar. Nesse momento o herói agradeceu ao camponês pelo jogo. O velho olhou para ele e pensou que Feng deveria saber os valores dessa pedra, mas o jovem apenas a pisoteou no limiar.
O velho pensava que este era um nível de competição completamente diferente e não era de admirar que o jovem estivesse tão confiante em si mesmo, mas acabou que ele o subestimou e em seguida pensou em um plano. O velho contou que estava com uma coceira nas costas, então pediu que Feng o ajudasse com uma arma sagrada que ele tinha. O protagonista ficou muito surpreso. O velho lembrou que perdeu não só a fortuna de sua família, mas também metade de sua vida para conseguir esse tesouro. De repente Feng se aproximou do homem e disse que o objeto estava enferrujado, então mandou que jogasse fora. Nosso herói acrescentou que o cara deveria ter notado isso há muito tempo, por isso veio até ele várias vezes para jogar xadrez e deliberadamente perdeu para que ele pudesse ajudá-lo a consertar seu equipamento agrícola. Depois de ouvir isso, o velho não entendeu de forma alguma por que o cara estava lhe dizendo isso e como esse homem poderia fazer isso para ofender seu orgulho. Nosso herói pediu ao velho que não se preocupasse e pensou que esse objeto era uma ferramenta que é muito usada pelos agricultores, então concluiu que não é surpreendente que eles estavam tão enferrujados. Em seguida Feng pegou o artefato do idoso e pediu para esperá-lo por 1 minuto. O velho ficou todo irritado e pensou que uma vez que o jovem desprezava tanto seus 7 dentes, ele veria o que o jovem poderia fazer para comparar com seu artefato sagrado. Enquanto isso Feng estava olhando para o objeto e pensou como ia fazer. Nesse momento King correu até ele dizendo que o mestre queria ver o chefe que lhe emprestou uma faca de cozinha. Feng ouvindo isso entendeu que foi realmente o cozinheiro da Montanha Verde. King disse que eles falaram que tinham vindo para dar um presente. Ao ouvir sobre o presente o herói os deixou entrar. Então Ju e o mestre atravessaram o portão e a garota perguntou se era realmente uma pessoa de alto escalão que estava morando nesse buraco. O mestre Lu pediu para Ju ficar calada e moderar seu temperamento na frente de um especialista. O mestre explicou que a menina viu o poder da faca e se obedecer as consequências serão insuportáveis. A menina pensou consigo mesma que o mestre Lu era muito exagerado. Nesse momento ela pisou na pedra poderosa que o protagonista usou para fechar o buraco. Ju ficou incrivelmente surpresa com isso e se agachando disse ao mestre para esperá-la. A garota observou a pedra que foi inserida na soleira e desconfiou que havia algo de errado com o dono do local. O mestre apontou o dedo e perguntou do que ela estava falando. Ela teve que abrir os olhos e olhar para si mesma e perguntou se a menina tinha visto. Naquele momento nosso herói estava fazendo algo e um dragão estava saindo da casa. Feng só estava tentando consertar o artefato que o velho lhe deu. Ju e o mestre estavam observando isso e o homem pediu para a menina não entrar em pânico, mas ela disse que era óbvio que o mestre entrou em pânico e acrescentou que não podia ser o que ela estava imaginando. Gil percebeu que esse artefato era um sagrado de 7 dentes, a arma lendária usada pelos 9 feitos celestiais para destruir demônios. Ju não podia acreditar que isso poderia ser real e então começou a dizer que provavelmente era uma farsa. O mestre respondeu que não e logo viram um homem sentado ao lado da casa onde nosso herói estava consertando o artefato. Em seguida o mestre disse que a mesma intenção de luta emanada desse homem é do objeto sagrado. Então ele concluiu que o sagrado 7 dentes pertence àquele homem. Aqueles que podiam usar itens sagrados eram pelo menos do nível de um imperador marcial. De repente o mestre Lu diz que esse homem se parece um pouco com o louco que massacrou as 6 cidades de Xianjian, mas desapareceu por 30 anos e o mestre não achou que era só uma coincidência. De repente o velho viu que Feng tinha visitas e reconheceu o mestre Lu. Em seguida pediu que o mestre se aproxime e tome uma xícara de chá. Ju respondeu que eles só vieram devolver a faca que pegaram emprestado de Feng. Naquele momento nosso herói terminou o toque final e viu que o artefato tinha finalmente acabado. Eles brilharam e agora o objeto parecia novo. O mestre vendo isso não podia acreditar que o jovem era capaz de melhorar a qualidade para o melhor objeto sagrado. Em seguida se perguntou como foi feito com uma arma dessas. Ju gritou que eles podiam controlar o mundo inteiro com essa arma. Depois disso Feng estava andando bem em direção a eles. Ju entrou em pânico e perguntou ao mestre o que eles precisavam fazer. O homem respondeu que não havia necessidade de entrar em pânico. No momento seguinte nosso herói correu para o velho com um artefato. O homem pensou consigo mesmo que esse era de fato um grande mestre e ele ainda pôde assistir a uma cena tão emocionante. Ele acreditou que Feng realmente forjou sua arma sagrada quebrada diretamente em uma verdadeira arma sagrada. O velho percebeu o quão ridícula era essa competição que ele estava buscando. De repente o protagonista disse que o que ele fez não era de graça, mas deu um desconto de 50% para seu cliente.
O homem pensou que não podia pagar esse tesouro sagrado mesmo com desconto, porque o artefato de 7 dentes que estava um pouco surrado já tinha custado metade da vida e todas suas economias. Ele tinha medo de não poder pagar. No momento seguinte, nosso herói olhou para o velho e perguntou o que havia acontecido. O herói se perguntou se o cara realmente não tinha dinheiro suficiente. O jovem pensou consigo mesmo se o homem não tinha sequer uma moeda de ouro para pagar o seu trabalho. Em seguida, Feng disse que era apenas um ancinho e se ele não tivesse dinheiro suficiente, poderia levar de graça. Depois de ouvir isso, ninguém pôde acreditar que o jovem chamou o artefato de 7 dentes apenas de ancinho. Nesse momento, o velho, olhando para o nosso herói, disse que não podia aceitar de graça e tentou pedir ao jovem que aceitasse seu amor como sinal de gratidão. Em seguida se dirigiu ao nosso herói soprando beijos. O protagonista não entendeu nada porque apenas consertou uma ferramenta. O velho gritou que sempre se lembraria da bondade do jovem e jurou ser seu servo. Naquele momento o mestre percebeu que o velho à sua frente era de fato um dos 4 loucos do caos. O diabo do assassinato adorava nosso herói. Isso foi um choque. Naquele momento o velho estava parado na chuva torrencial dizendo que se quebrasse essa promessa poderia ser aniquilado. Nosso herói apenas olhou para o velho com a boca aberta e não sabia o que dizer porque era estranho olhar. Logo o mestre levantou e olhou para o velho dizendo que não podia acreditar que podia ver o voto do céu e da terra com seus próprios olhos. Enquanto isso o herói não entendia nada do que estava acontecendo. Isso era um voto do céu e da terra. É um contrato especial que só pode ser celebrado por seres do nível de um imperador marcial. O contrato, uma vez celebrado com o céu e a terra, não poderia ser quebrado. Feng não sabia que tinha uma pessoa tão poderosa à sua disposição. O velho diz que o contrato foi estabelecido e fará tudo o que Feng quiser. O deus do caos prometeu que agora ele faria o que fosse ordenado pelo nosso herói. Feng, olhando para ele, não entendia do que ele estava falando, mas como ele levou a sério e disse que faria o que quisesse, de repente o velho correu pela chuva e disse ao prota que entendia que ele era um homem de honra e que não era necessário ter a ajuda de um velho, mas agora o contrato foi celebrado. Em seguida ele agradeceu por essa misericórdia. Nesse momento Feng, com um guarda-chuva na mão, só pensou em como o velho era estúpido. Enquanto isso, Ju estava de pé e olhando tudo isso e não podia acreditar no contrato com o demônio assassino. O mestre disse que só Feng poderia fazer tal coisa. Logo nosso herói notou esses dois e perguntou o que eles tinham esquecido aqui. Quando viram a reação do jovem, imediatamente se levantaram e deram o presente. O protagonista recebeu o presente e disse que era muito bom olhar para a bola de vidro. Nesse momento o mestre e a garota se perguntaram se Feng apenas viu o presente como uma bola de vidro. Nosso herói, encostado na bola com a bochecha, disse que estava muito quente e que no inverno poderia ser usado como calor. O mestre Lu e Ju ficaram muito felizes que o garoto gostou, mas eles ainda sentiram um pouco de ressentimento na alma pelo fato de que o jovem pensou que era apenas uma bola. O protagonista decidiu não ficar em dívida e disse que acabou de escrever um novo livro. Em seguida entregou como um presente. A menina pegou o livro e leu o título. Ela pensou consigo mesma que este livro estava cheio de artes marciais puras. Foi então que lembrou que foi graças ao herói que o mestre foi capaz de melhorar suas habilidades. Então eles se curvaram ao nosso herói e disseram que ainda tinham coisas para fazer na sessão e tinham que ir, portanto pediram perdão e agradeceram. Depois disso Ju arrastou o mestre e correu a toda velocidade. O mestre Leguminosas o que era estava fazendo e por que eles estavam fugindo. A menina pensou que com este livro ela seria capaz de melhorar suas habilidades mais rapidamente. Nosso herói, vendo isso, pensou que eles realmente eram seus primeiros fãs. No momento seguinte alguém chamou Feng e disse que a carruagem estava pronta. King mostrou sua nova carruagem e disse que ela estava feliz em servi-lo. O protagonista imediatamente perguntou como ela poderia gastar tanto dinheiro e questionou se ele não pediu para encontrar uma carroça com um burro. A garota respondeu que queria preparar a melhor carruagem da vida dele. Nosso herói, que assistiu a isso, estava extremamente chateado porque ele era um dos pobres deste mundo, mas disse que de qualquer forma se tornaria bilionário quando voltasse. King perguntou qual era o plano do chefe, já que ele queria se tornar um bilionário. O jovem piscou dizendo que ela descobriria quando voltar. Enquanto isso, na seita Montanha Verde, o mestre perguntou como Ju ousa pegar o livro sem sua permissão. Além disso, o conselho exposto neste livro é muito complicado e poderoso. O homem acrescentou que a menina não poderá compreender. Nesse momento ela e o mestre lutaram por este livro. A garota se segurou em uma árvore e puxou o livro para si. Ela disse ao mestre para lhe dar o livro e ele disse que a menina não acreditou quando ele falou sobre o especialista. Gil questionou como ela poderia
Saber que na pequena cidade haveria uma pessoa assim. No momento seguinte o mestre derrotou Ju e ela ficou apenas atrás enquanto o mestre dizia que nos tempos antigos a cidade era um lugar onde os imortais praticavam. Então é estúpido pensar que este era um lugar comum. A menina perguntou o que isso tem a ver com Feng. O mestre disse à menina que ele achava que o herói estava agora se preparando para jogar um grande jogo. Naquele momento nosso herói estava parado em frente a um lindo palácio. Feng andou pela Câmara de Comércio com um livro nas mãos e pensou que agora não podia cometer nenhum erro porque sua situação financeira era muro ruim. Nesse momento um homem o cumprimentou e perguntou ao mestre se ele estava aqui novamente. Feng sorriu e o homem explicou que o chefe mal queria que o jovem entrasse no quarto de hóspedes. Depois de algum tempo o herói se encontrou com um homem. O mestre diz a Feng que tinha lido seu livro e foi simplesmente maravilhoso, especialmente a parte com a batalha entre Pó de Ferro e Touro. O protagonista pensou consigo mesmo que não se lembrava de ter escrito sobre tal coisa, mal que eles eram pessoas que administravam grandes empresas e ganhavam muito dinheiro, então tinham mais profundo respeito pelas pessoas mortais. O protagonista notou que da última vez lhe prometeram que continuariam a imprimir seu livro. Mal perguntou se o jovem realmente queria que ele imprimisse aqueles contos de fadas estúpidos outra vez. O homem o lembrou que eles eram uma grande câmara de comércio e muitas pessoas lá embaixo dependem dele para seu sustento. Então ele acha que coisas assim não compensa. O homem pediu desculpas ao protagonista por ser tão direto. Então ele explicou que poderia dar dinheiro ao jovem para que ele pudesse tentar promover seu livro em outro lugar, como Feng salvou sua vida e ele só tinha que fazer tudo o que estava ao seu alcance. Mas nosso herói levantou da mesa e disse que não era necessário. Feng saiu triste enquanto o homem pensou consigo mesmo que esses livros estúpidos não valiam uma única moeda. Naquele momento a filha do homem entrou no quarto e ele questionou o que ela estava fazendo aqui. Iona respondeu que o pai havia prometido apresentá-la ao autor do sonho na Câmara Vermelha. O pai achava que a cada dia a menina se interessava mais por esses livros em vez de estudar negócios, então respondeu a garota que essa pessoa não vai continuar publicando livros aqui. A filha não entendia por quê. A não ser que o sonho da Câmara Vermelha não trouxesse muito dinheiro para a Câmara de Comércio. O pai respondeu à filha que o escritor era apenas um pobre caipira. Em seguida acrescentou que Iona deveria ter entendido que aquela escrita era digna apenas de um lugar no lixo de sua Câmara de Comércio. Então a menina, em vez de perder seu tempo com bobagens, tinha que aprender negócios com os mais velhos. Nesse momento o homem rasgou o livro. A menina assistiu com lágrimas nos olhos enquanto o pai rasgava seu livro favorito. Iona dizia que não queria estudar administração e ela sabia que o pai só queria isso, mas a menina não queria. E mesmo que começasse a fazer negócios, isso não interferiria em nada na leitura de livros. O pai não queria mais ouvi-la e pediu para tirar a filha daqui. Mal ainda falou que a menina deveria prestar contas e não deixá-la sair da sala. Iona só gritava com lágrimas nos olhos. Enquanto isso nosso herói olhava seu livro e pensava que a vida não era tão fácil. De repente ele encontrou as duas irmãs de antes. Lan perguntou o que o jovem estava fazendo aqui. O herói contou o que aconteceu e as meninas ficaram chocadas que ele teve seu livro rejeitado pela Câmara de Comércio. Lan disse que o tio pediu para dar esses frutos ao jovem. De repente a irmã mais nova perguntou se Lan não tinha lido recentemente o livro. Lan a interrompeu e pediu para a garota calar a boca. A irmã mais velha agarrou a menina pela saia e ela se virou para dizer à irmã para deixá-la ir. Nosso herói, olhando para tudo isso, não conseguiu entender de forma alguma por que a menina se transformou. Lan lembrou da cesta e pediu que Feng aproveitasse. O herói disse que aceitaria de bom grado e elas disseram que o jovem deveria comer o máximo. Enquanto nosso herói comia, a irmã mais velha olhou para o rapaz e não sabia de forma alguma que o protagonista era o próprio autor. Lan o observa e começa a sentir seu coração acelerar. A irmã mais nova, observando a reação de Lan, pensou que nesse caso ela faria um favor, então ela correu para o personagem principal e disse que sabia como eles poderiam imprimir seu livro. Em seguida chamou Feng para segui-la. O protagonista perguntou se realmente isso seria possível. A garota respondeu que seu pai era o presidente da Câmara de Comércio de Baofeng e ele seria capaz de publicar o livro de Feng em questão de segundos. A irmã mais velha achou que o protagonista estava passando por esses problemas porque nunca revelou sua identidade como um mestre. De repente a garotinha disse que tinha uma condição pequena. Ela o ajudaria a imprimir o livro se Feng desse um beijo na irmã mais velha. Lan ficou completamente chocada com o que a menina pediu. Em seguida a irmã mais nova pediu ao mestre que desse um beijo na irmã e ela conseguiria imprimir o livro dele. O protagonista responde que era a primeira vez que lhe ofereciam algo assim e ele tinha
Zero experiência em relacionamentos. Nunca se apaixonou e sempre foi solitário. O jovem pensou que tinha passado muitos anos sozinho e finalmente tem a chance de se aproximar de Lan. Ele pensou que hoje se despediria do seu primeiro beijo. Em seguida respondeu que sacrificaria seu primeiro beijo. Feng se aproximou para beijá-la. A garota pulou para longe dele e se sentiu em um estado totalmente diferente, como se estivesse voando. Lan lembrou que existem 3.000 mundos e cada um tem seu próprio modo de cultivo, mas há rumores de que existe um método de cultivo duplo. Em contato com o corpo de outra pessoa, a conexão se divide em duas para ajudar uma a outra a expandir os limites juntas, mas Lan acreditava que era fraca para o protagonista. Em seguida ela disse que Feng não precisava beijá-la e acrescentou que sua irmã se comportou de forma imprudente. Ela ainda não entendia o que era certo e o que era errado, então por isso fez uma oferta tão inapropriada ao mestre. Lan ainda disse ao herói que ele era um homem de grande sabedoria e que era uma grande honra para ela ser útil a ele. Nosso herói respondeu que não era nada demais. Lan respondeu que ele não precisava explicar isso porque ela sabia que era indigna para ele. Então disse que agora tinha que visitar a Câmara de Comércio de Baofeng para discutir a impressão do livro dele. O protagonista tinha certeza de que não havia nada de bom neste mundo depois que a menina não quis beijá-lo. Depois de algum tempo eles chegaram à Câmara de Comércio. Um homem se aproximou e disse que soube que a menina havia trazido um amigo com ela, então pediu não apresentá-lo ao papai. Esse homem era Xiong e ele era pai da garotinha. Além disso, Xiong também era um mortal. A garotinha correu para abraçá-lo, o pai cumprimentando a filha e disse que quando ela tivesse grande tinha que se controlar. A filha perguntou se o pai estava preocupado com os azulejos da casa e ele disse que tinham acabado de tentar segurar a filha nos braços. Em seguida pediu para a menina sair de seus braços porque ela poderia se envergonhar na frente dos convidados. Nesse momento a garotinha foi até o protagonista e disse que ele tinha que experimentar sua comida favorita, crosta crocante de dragão. Nesse momento o pai foi em direção a Lan e disse que entendia que o senhor era uma personalidade marcante, mas gostaria de perguntar à sobrinha quem era o rapaz. Lan respondeu que não poderia lhe contar muitas informações sobre o mestre Feng, mas o tio precisava respeitá-lo. Ao ouvir isso o homem percebeu que havia alguém comum na sua frente. Ele pensou consigo mesmo que era completamente inesperado que a garota lhe trouxesse um homem que era respeitado até mesmo pelo chefe da seita da Montanha Verde. Em seguida o homem perguntou se Feng estava satisfeito com o lanche. O protagonista respondeu que estava tudo muito gostoso e agradeceu pela hospitalidade. Então o pai perguntou como sua querida filha teve tanta sorte de conhecê-lo e acrescentou que esta é uma bênção para sua família. Xiong já sabia por que Feng tinha vindo e pediu para ele não se preocupar com nada. A partir desse dia a Câmara de Comércio tentará ao máximo ajudar o mestre na publicação de seus livros. Ouvindo isso nosso herói ficou muito feliz e encantado com o homem. Mas de repente o gerente disse ao senhor que nesta época sua Câmara de Comércio estava envolvida em suprimentos de joias, ouro e prata para cultivadores. Então agora era um momento crucial avaliar as classes comerciais. Se eles fossem distraídos com a impressão de livro, o comércio de mal facilmente capturaria o mercado. Neste momento enquanto falava o homem foi acertado com um chute. Xiong perguntou se ele queria ensiná-lo a fazer seu trabalho. Nosso herói olhando para toda esta situação disse ao presidente que não era necessário, afinal eles têm prioridades para a principal ocupação de sua câmara. O homem se aproximou do nosso herói e disse que ele não deveria se preocupar com isso porque eles já estavam pensando em se envolver em atividades educativas quando coincidentemente o protagonista trouxe seu livro. Então ele diz que esta é uma grande oportunidade e fica feliz em ver nosso herói. Feng, olhando para sua expressão, pensou que não parecia uma decisão espontânea, mas disse que estava muito grato.